Já sentiu isso? Entrar em um lugar e, de repente, a atmosfera muda. As pessoas ao seu redor ficam em silêncio, outras se aproximam sem saber porquê, e alguns se sentem estranhamente desconfortáveis, mesmo que você não tenha dito uma única palavra. Não é sobre carisma, nem sobre personalidade. É algo muito mais profundo. É espiritual. Você é portador de um fogo, uma chama que não veio de si mesmo, mas de uma vida de entrega. E essa chama provoca reações. O inferno a reconhece. O céu a percebe. E o mundo natural, por mais que não entenda, responde a ela. Esse fogo não é uma emoção passageira, ele é uma marca. Ele vive dentro de você e afeta tudo ao seu redor. Não precisa de um palco, de um microfone ou de uma exposição. Só precisa da sua existência, de alguém que escolheu andar na verdade. E quando esse fogo está ativo, alguns sinais inegáveis começam a aparecer. Se você está aqui, se identificou com essa sensação de ser diferente, de sentir o peso da sua presença, então o próximo passo é se conectar com essa verdade. Se inscreva no canal para se aprofundar nessa jornada e ative o sino de notificação para que você não perca nenhum dos nossos vídeos. Primeiro sinal: sua presença confronta o ambiente. Quando você carrega o fogo de Deus, nem sempre percebe o que está acontecendo à sua volta, mas os efeitos são reais. Você entra em um lugar e, sem dizer nada, a atmosfera se altera. Conversas mudam de tom, olhares se desviam, e algumas pessoas ficam visivelmente desconfortáveis. Isso não tem a ver com você. Tem a ver com o que você carrega. Este fogo espiritual não é um sentimento. É uma marca. Quem o tem, sabe que não se trata de chamar atenção. Pelo contrário, muitas vezes preferimos ficar em silêncio, observar e agir com sabedoria. Mas mesmo no silêncio, sua presença perturba o que está fora da luz. Pessoas presas em mentiras, manipulações ou caminhos distantes da verdade sentem algo estranho. Elas não compreendem, mas sentem uma distância, mudam de assunto, evitam contato. Não porque você fez algo de errado, mas porque a presença que está em você expõe o que está escondido nelas. A luz revela o que estava nas sombras. Quando você entra em um ambiente, tudo que era sustentado por aparências começa a perder força. As máscaras começam a cair. A atmosfera muda, e a verdade se impõe pela simples proximidade. E nem todos estão preparados para lidar com isso. Muitos pensam que carregar o fogo significa pregar em voz alta, destacar-se, impressionar os outros. Mas quem realmente o carrega, sabe que a presença fala antes da boca. A autoridade espiritual não grita. Ela tem peso, e quem vive fora da verdade sente esse peso. Não se trata de ser melhor que ninguém. O fogo não te coloca acima dos outros, mas te separa. Não te faz um juiz, mas te torna visível. E essa visibilidade espiritual nem sempre agrada a todos. Onde há escuridão, a luz é perturbadora. Onde há mentira, a verdade confronta. Talvez você já tenha se perguntado por que certas pessoas o evitam sem motivo, ou porque alguns tentam desvalorizá-lo ou silenciá-lo. A resposta pode ser simples. A sua presença revela o que eles preferem esconder, e isso é desconfortável para quem não quer mudar. Mas há também o outro lado. Existem pessoas que são atraídas por você não pelo que você faz, mas pelo que elas sentem perto de você. Paz, direção, segurança. Elas nem sempre sabem explicar, mas algo nelas reconhece a presença de Deus na sua vida, e isso as faz querer estar por perto. É por isso que o primeiro sinal de alguém que carrega o fogo é este impacto silencioso. Sua presença não passa despercebida, nem no mundo natural, nem no espiritual. Você não força nada, não inventa nada. Você simplesmente carrega. E aqueles com olhos espirituais sentem isso de longe. O inimigo não suporta esse fogo. Ele sabe quando alguém carrega autoridade. Ele reconhece a luz do alto antes mesmo que você diga uma palavra. E onde há luz verdadeira, a escuridão não pode permanecer. Este sinal não é exibido com orgulho. Ele é percebido com reverência, porque quem carrega o fogo sabe que não veio de si mesmo, foi a presença de Deus que acendeu e é ela quem o sustenta. Tudo o que você faz é continuar a viver de forma limpa e sincera. Se você já notou esse tipo de reação ao seu redor, silenciosa, mas constante, não se assuste. Você não está sendo rejeitado como pessoa. Você está sendo notado espiritualmente. E isso confirma que há fogo em você. Segundo sinal, suas orações movimentam o céu e desestabilizam o inferno.
Quem carrega o fogo não ora por obrigação. Ora porque sabe que está falando com alguém real. Ora porque entende que está em contato direto com o Rei dos Reis. E esse tipo de oração não fica no teto. Ela atravessa o natural e invade o invisível com autoridade. A oração de um escolhido com fogo não é feita para ser bonita, não precisa de palavras sofisticadas, é simples, mas cheia de verdade. É direta, mas carrega peso espiritual. Quando sai da sua boca, o céu ouve. Quando ecoa no seu espírito, o inferno se move. Você não ora para impressionar ninguém. Você ora para se alinhar, para libertar, para quebrar correntes. E muitas vezes, você nem percebe a magnitude do que está sendo feito enquanto ora. Mas no mundo espiritual, o impacto é estrondoso. Portas se abrem, grilhões se quebram, paredes caem. O inimigo sabe reconhecer aqueles que realmente falam com Deus. Ele sente quando uma oração não é apenas repetição, mas vem de um coração rendido. E quando essa oração é cheia de fé, o inferno perde espaço, a escuridão recua e a atmosfera muda. Talvez você já tenha notado que, depois de orar, situações pesadas se dissipam ou pessoas oprimidas ao seu redor começam a mudar, mesmo sem que você entenda como. Isso não é por acaso. É o resultado de uma vida que ora com verdade. Uma vida que tem fogo. Quando você intercede, não está apenas fazendo um pedido. Você está ativando o céu na terra. Você está abrindo brechas espirituais por onde a vontade de Deus entra. E quando essa vontade se manifesta, nenhuma força contrária pode sustentar o que foi levantado. Orar não é apenas falar, é também ouvir. E aqueles que carregam o fogo aprendem a ouvir no Espírito. Eles aprendem a orar não só pelo que eles querem, mas pelo que Deus quer. E essa conexão muda tudo. Ela transforma a oração em uma ferramenta, uma ponte, uma arma. Há momentos em que você nem consegue encontrar palavras, mas ainda assim, o Espírito intercede por você. E você sente a atmosfera mudando. Porque quando há fogo, até o silêncio tem peso. Até um gemido se torna intercessão. Até uma lágrima carrega autoridade. As orações daqueles com fogo espiritual carregam um poder que o mundo não vê, mas o inferno sente. Existem libertações que acontecem apenas porque você se ajoelhou. Existem resistências que se quebram só porque você decidiu clamar em vez de reclamar. O fogo espiritual te leva a orar mesmo quando está cansado, mesmo quando tudo te diz para parar. Você ora porque sabe que não está sozinho, e porque entende que é naquele lugar secreto que as maiores batalhas são vencidas. Esse tipo de oração não é ensinado em público. É aprendido no quarto fechado, em momentos de dor, em dias em que ninguém está por perto. É lá que o fogo se acende. É lá que a chama é sustentada. É lá que o escolhido se torna perigoso para o inferno. Se você sente que algo diferente acontece quando ora, mesmo sem barulho, mesmo sem plateia, saiba que é um sinal de fogo ativo. Sua conexão com o céu é real. E sua oração tem peso, tem resposta, tem impacto. O inferno não te ignora. Terceiro sinal: o inferno não te ignora. Quem carrega fogo espiritual precisa entender uma verdade: você é perturbador. E isso tem um preço. Um dos sinais mais claros de que você está vivendo algo real com Deus é o ataque constante. As lutas parecem mais intensas, os ciclos mais difíceis, e às vezes, você até se pergunta: por que tudo parece mais pesado para mim? Isso não é coincidência e não é castigo. Ataques espirituais frequentes não significam que você está fazendo algo errado. Muitas vezes, é exatamente o oposto. Eles acontecem porque a sua vida está alinhada. Sua presença tem luz, e essa luz confronta territórios onde a escuridão ainda domina. O inferno não se move contra quem é neutro. Mas quando alguém carrega autoridade, quando ora com verdade, quando vive com entrega, essa pessoa se torna uma ameaça real. E quando você representa um risco para a escuridão, ela reage. Essas reações vêm de diversas formas: desânimo inexplicável, pressões emocionais intensas, crises espirituais recorrentes, até mesmo situações externas que surgem com aparente falta de sentido. Mas por trás disso, há uma razão maior. Você está afetando o que o inimigo quer manter intacto. Você carrega algo que queima, e o fogo tem impacto. Você pode nem perceber, mas a sua existência confronta ambientes, liberta verdades, aproxima pessoas de Deus e afasta influências negativas. E o inimigo não suporta esse tipo de presença. Muitos não entendem que o ataque é, na verdade, uma confirmação. Se o inferno está reagindo,
é porque você está posicionado. Se os ataques aumentaram, pode ser porque você subiu de nível no mundo espiritual. E isso sempre gera uma reação do outro lado. O próprio Jesus disse que neste mundo teríamos aflições, mas ele também disse: eu venci o mundo. Isso significa que a fidelidade de Deus não impede a guerra, mas garante a vitória. Os escolhidos não foram chamados para uma vida fácil, mas para uma vida com propósito. O inferno não te ignora porque você carrega algo com peso espiritual. Você não vive uma fé de aparência. Sua vida tem um impacto real. E por isso, muitas vezes, você enfrenta tempestades que outros nem sequer percebem. Mas nenhuma dessas batalhas é em vão. Cada ataque revela o quão perigoso você é para o reino das trevas. Se você fosse relevante, seria ignorado. Mas você está na linha de frente. E por mais doloroso que seja, isso é um sinal de autoridade. O céu te conhece, mas o inferno também sabe o seu nome. Não por causa da sua fama, mas por causa da sua entrega, por causa da sua consistência, por causa da luz que você não apagou. Mesmo quando tudo ao redor tentou te apagar. Os escolhidos sabem que a guerra faz parte do chamado. Eles não buscam o sofrimento, mas não fogem dele quando ele vem como resultado da fidelidade. Eles sabem que o fogo que carregam atrai confronto, mas também atrai proteção, provisão e a resposta do céu. Então, se você tem sofrido ataques incomuns, lutas que parecem ilógicas, crises que surgiram do nada, respire fundo. Você não está sendo esquecido por Deus. Você está sendo notado pelo inferno. E isso só acontece com quem carrega algo verdadeiro. Quarto sinal: você atrai aqueles que têm fome de Deus e repele aqueles que amam o pecado. Quem carrega o fogo de Deus não passa despercebido. Mesmo sem abrir a boca, você transmite algo que toca o espírito das pessoas. Algumas sentem paz perto de você. Outras se sentem expostas, desconfortáveis ou até mesmo irritadas. A diferença não está em você, mas no que você carrega e no que a outra pessoa está disposta a confrontar. Pessoas que têm sede de Deus reconhecem esse fogo. Elas se aproximam porque sentem segurança, verdade e esperança. Às vezes, nem sabem por quê, mas querem ouvir o que você tem a dizer. Elas querem estar perto de você. Elas querem aprender. Isso não é carisma. É presença espiritual. É a luz que atrai aqueles que andam nas trevas e desejam enxergar. Essa atração não é emocional. É espiritual. A sua vida, mesmo com falhas, transmite algo diferente. Um tipo de paz que não vem de palavras, mas da essência. Você vive o que acredita. E quem tem fome de significado percebe isso sem que você precise se explicar. Por outro lado, aqueles que vivem na mentira se sentem desconfortáveis. Quem ama o pecado, mas finge ter uma vida com Deus, sente incômodo perto de quem carrega o fogo. A sua presença expõe o que estava escondido. Não porque você aponta, mas porque a luz revela o que está na sombra. Muitas vezes, essas pessoas tentarão te silenciar. Elas caçoam. Elas excluem. Elas distorcem suas intenções. Elas tentam manchar sua imagem. Isso acontece porque a luz que está em você provoca um confronto que elas não querem enfrentar. Não é pessoal. É espiritual. O incômodo é com o fogo que você carrega. Este sinal pode ser difícil de lidar, especialmente se você é alguém que não gosta de conflitos. Mas é importante lembrar que a luz não negocia com a escuridão. Ela simplesmente existe. E onde ela está, nada permanece escondido. A sua presença tem o poder de revelar o que precisa ser tratado. Você pode se sentir rejeitado por alguns, mas será procurado por outros. Pessoas que estão quebradas, vazias ou cansadas se aproximarão, porque o Espírito que está em você fala diretamente ao espírito delas. Você será a resposta para aqueles que estão buscando de verdade. Mesmo que não perceba, este é um sinal silencioso, mas poderoso. Ele mostra que o fogo dentro de você não é neutro. Ele atrai o que é de Deus e repele o que é contrário. E isso confirma que a sua vida tem um impacto espiritual real. Quinto sinal: coisas sobrenaturais acontecem ao seu redor. Um dos sinais mais evidentes daqueles que carregam fogo espiritual é que coisas incomuns começam a acontecer ao redor deles. Não para espetáculo, não para interesse, mas como uma consequência de uma conexão viva com o céu. Você se torna um canal para algo que não vem de você, mas que passa por você. Você pode estar em silêncio em um ambiente simples, e de repente, algo muda. Um conselho que sai da sua boca acalma a alma.
Uma oração que você faz traz cura. Sua presença abre um caminho onde tudo parecia estagnado. Isso não é um dom de palco. É a presença de Deus fluindo naturalmente. Milagres se manifestam. Provisões surgem. Situações são resolvidas não porque você é especial, mas porque o Espírito Santo encontrou um lugar em você. Ele sabe que pode usar a sua vida sem encontrar resistência, vaidade ou manipulação, e por essa razão ele opera. Você é um canal, e quando alguém se entrega por completo a Deus, esse canal se torna limpo, disponível e sensível. O céu flui através de uma pessoa assim para alcançar o necessitado, para curar o doente, para trazer luz onde só havia confusão. Quem está ao seu redor percebe isso. Não porque você fala, mas porque eles sentem. Há algo diferente na atmosfera. Algo que libera direção, conforto, sabedoria. Algo que não pode ser explicado, mas que é real. Algo que só o fogo espiritual ativo pode provocar. Como reacender ou manter o fogo? O primeiro passo para manter essa chama acesa é a oração. Mas não do tipo que se torna uma rotina vazia ou uma repetição automática. Estamos falando de oração de verdade. Aquela que vem da sede, da dor, do desejo de estar com Deus. Oração onde não há máscaras, apenas entrega. Onde não se buscam palavras bonitas, mas um encontro real. Orar é mais do que só falar com Deus. É abrir o coração, ouvir o que Ele quer falar, se alinhar à sua vontade. É um momento de rendição onde o orgulho dá lugar à dependência. E quanto mais sinceridade há na oração, mais combustível o fogo recebe. A segunda forma de alimentar o fogo é mergulhar na palavra. Não para cumprir uma meta, mas com fome. Lendo a Bíblia como quem busca uma resposta, como quem precisa de direção, como quem se sente perdido sem ela. A palavra de Deus é viva, e quanto mais você se enche dela, mais o fogo permanece aceso. Mas de nada adianta orar e ler se sua vida estiver cercada de coisas que apagam o espírito. Existem comportamentos, pensamentos e ambientes que enfraquecem o fogo. Crítica constante, murmuração, pecados escondidos, religiosidade sem verdade. Tudo isso intoxica a sua chama. É preciso se afastar do que rouba a sua sensibilidade espiritual. Muitas vezes, isso vai significar cortar certas amizades, mudar hábitos, sair de alguns lugares, ou até mesmo abrir mão de práticas que parecem normais, mas que já estavam te distanciando da presença dele. A humildade também é um alimento essencial para esse fogo. O orgulho é um extintor silencioso. Quando pensamos que sabemos tudo, que somos fortes o suficiente, ou que não precisamos mais ouvir, o fogo diminui. Mas quando nos posicionamos como servos, ensináveis e quebrantados, o fogo cresce. A adoração é outro combustível poderoso. E não estou falando apenas de música. Falo de uma vida de adoração. Uma postura diária de reconhecimento de quem Deus é. A verdadeira adoração acontece quando você escolhe confiar, agradecer, obedecer, mesmo quando não sente nada. Se você tem sentido o fogo diminuir, não se culpe, mas reaja. Deus não está te condenando. Ele está te chamando de volta. O Espírito Santo não abandona um coração disposto. E onde há arrependimento, há renovação. Ainda há tempo para recomeçar com intensidade. Lembre-se, o fogo não é sobre você. É sobre o que Deus quer fazer através de você. É por isso que Ele o escolheu. É por isso que Ele o separou. E é por isso que Ele insiste em manter essa chama viva. Se você quer alimentar esse fogo, comece com sinceridade. Fale com Deus como você está. Reconheça onde você parou. Peça ajuda. Posicione-se. Afaste-se do que apaga. E aproxime-se de tudo o que te aproxima da presença dele. Este fogo é precioso. Ele te distingue, te protege e te direciona. E o mundo precisa de pessoas como você, inflamadas, vivas, entregues e disponíveis. O inferno teme quem carrega o fogo. O céu responde a quem sustenta essa chama. E se eu ainda não tiver estes sinais? Se você ouviu tudo até agora e pensou, eu não vejo nada disso em mim, respire fundo. Não se cobre além do necessário. O fogo espiritual não surge do esforço humano, mas da disposição do coração. Deus não exige perfeição. Ele busca aqueles que estão disponíveis, que estão dispostos a recomeçar, que querem mais. Talvez você esteja passando por um momento de frieza, de distração, ou até de desânimo. Isso não significa que o fogo se apagou por sua causa.
Significa apenas que é hora de reacendê-lo. E o melhor, esse fogo pode ser aceso hoje, agora mesmo, sem exigências, sem demora. Deus acende onde há sinceridade. Não importa se você se afastou, se perdeu o caminho, se deixou a chama se apagar por causa da dor ou das distrações. O Espírito Santo continua disponível. Ele não desistiu de você. Ele só está esperando o momento em que você dirá: Senhor, me ajude. Eu quero queimar de novo. O fogo espiritual começa com um simples clamor, um coração quebrantado, uma conversa honesta com Deus. Não é um ritual. Não é uma fórmula. É uma entrega. Quando você diz com sinceridade: acende em mim o que se apagou, o céu responde. E a resposta vem com uma nova vida. O mais importante é entender que não se trata de sentimentos. Você nem sempre sentirá algo extraordinário. O fogo, muitas vezes, começa no silêncio, mas cresce com a sua determinação, com a sua consistência, com a sua verdade. Cada passo sincero em direção a Deus é uma brasa sendo reacendida. Se você ainda não carrega estes sinais, isso não significa que você não é um escolhido. Significa que você está sendo chamado para ativar o que Deus já colocou dentro de você. E o fato de você estar aqui, ouvindo isso, já mostra que Ele está te puxando de volta. O fogo é dele. A escolha é sua. E se hoje você disser: Senhor, eu quero essa chama de volta, então prepare-se, porque não se pode apagar o que Deus acende com verdade. Ser um escolhido não é sobre visibilidade. É sobre responsabilidade espiritual. Deus não te separou para ser aplaudido. Ele te separou para carregar uma chama que ilumina onde tudo é escuro. O fogo que está em você tem peso, tem propósito e foi confiado a você por uma razão maior do que você pode imaginar. O mundo está frio. As pessoas estão vazias, perdidas, tentando se aquecer nos lugares errados. Enquanto isso, você carrega uma chama real. Não a esconda. Não a apague. Não diminua sua intensidade para se encaixar. O que Deus te deu foi feito para brilhar, para guiar, para ter impacto onde outros passaram despercebidos. Quem carrega o fogo precisa entender que a sua existência já é um confronto, mas também é uma esperança. A sua vida fala. A sua presença marca. A sua fé transforma. Mesmo nos dias de silêncio, mesmo nos bastidores. Não é sobre palco. É sobre profundidade. E se você tem essa chama, então você foi chamado para influenciar com a verdade. Permaneça firme. Mesmo quando estiver cansado, mesmo quando parecer que ninguém vê. O céu vê você. Deus observa cada passo, cada oração, cada escolha que você faz para manter esse fogo vivo. E do outro lado, a escuridão sabe exatamente quem você é, porque a luz verdadeira jamais passa despercebida. Agora, eu quero que você comente aqui. O que você vai fazer a partir de hoje para manter o fogo aceso? Fale com sinceridade. Este espaço é para aqueles que não querem viver apagados.